Audiobook Como Adorar ao Rei, de Isaac Nisse. Prepare o seu coração, prepare o seu mundo, prepare o caminho. Áudio 25. É muito importante que entendamos que louvor e adoração envolvem o dar pela sua própria natureza. Envolvem apresentar algo de nós mesmos a Deus. Um coração mesquinho vai ser sempre um coração que se recusa a expressar louvor a Deus. Aquele que oferece o sacrifício de louvor, toldá, me glorificará. Salmos 50, 23. E ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Salmos 107, 22. 4. Zamar. Cantar e louvar enquanto tocam um instrumento. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e entoarei louvores. Aidá, ao teu nome. 2 Samuel 22:50. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Altíssimo. Salmos 7, 17, Zamar. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores, Zamar, ao Senhor. Salmos 27, 6. Zamar é, literalmente, todo lugar no livro dos Salmos. Davi usa isso o tempo todo, o que faz total sentido se você soubesse o que ele está fazendo. Davi não estava apenas escrevendo músicas para Deus, ele estava compondo hinos de Israel e da igreja. Ele, em obediência a Deus, designava as equipes de sacerdotes para tocar instrumentos e louvar ao Senhor o tempo todo. As ideias de Davi para louvor quase sempre incluía um instrumento. Esta palavra sozinha desmonta a falsa doutrina de que instrumentos não são apropriados para adoração do santuário. 5. Terriulá. Louvor entusiasmado, adoração, glória, renome, fama, louvor público. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores. Terrilá de Israel. Salmos 22, 3. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Terrilá, Salmos 33, 1. Que se lhe dê vestes de louvor, Terrilá, em vez de espírito angustiado. Isaías 61, 3. Eu amo esta palavra. Esta palavra é rica. Ela coloca selo de aprovação de Deus sobre entusiasmo, que significa literalmente ser preenchido com o oásis de Deus. Louvor público entusiasta traz a glória a Deus, honra, renome, fama. É um ato público de adoração. É esse tipo de louvor que entroniza Deus. É esse entusiasmo de adoração que ele responde, aborda e habita. Salmo 33 diz que o louvor terrilá em relação à vertical, os santos, é bonito. É bonito para quem? Para Deus, para o mundo, para os anjos, para todos, menos o religioso. Isaías diz que é
este elogio entusiasmático que Deus usa para levantar o espírito de peso fora do seu povo. Ele não usa o estoico, indigesto, religião certinha. Ele usa os louvores entusiasmados para cobrir o seu povo. Deus toma o nosso louvor e o negocia pela tristeza. Comércio bom, hein? Que palavra poderosa e importante. 6. Baraque. Abençoar, louvar, ajoelhar, adorar. Ajoelhemos, Baraque, diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, 6. Bendize, Baraque, ao Senhor, e tudo que há em mim. Salmo 103, 1. E todos os dias o bendirão. Baraque, Salmo 72, 15. Esta palavra é quase sempre traduzida como abençoado. É a palavra usada toda vez que você ver na Bíblia alguém ou algo dizer abençoado seja o Senhor, como no Salmo 103. Isso significa louvar e adorar a Deus, ajoelhando-se a Ele. Novamente, nós temos uma palavra que, sozinha, demonstra um erro no corpo de Cristo. Toda vez que você ver as palavras abençoado seja o Senhor na Bíblia, lembre-se de que a pessoa estava de joelhos diante do Senhor em adoração e louvor. Você deve se lembrar que depois que Deus libertou o rei Josafá e Judá de seus inimigos, em 2 Crônicas, eles nomearam o lugar de o Vale de Beraca, a mesma palavra, Baraca, que traduzido significa o Vale de Louvor. Por quê? Porque Deus derrotou os seus inimigos enquanto eles o louvam e abençoavam o seu nome. 7. Shabash. Enaltecer, louvar, recomendar, ostentar triunfalmente com implicações de acalmar e tranquilizar alguém. Que a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Shabash, Salmo 63, 3. Versão King James. Uma geração louvará, Shabash, as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Salmos 145, 4, versão King James. Louvai ao Senhor, todas as nações, louvai-o, Shabash, todos os povos. Salmos 117, 1. Esta é uma palavra muito interessante. Ela descreve não um ato silencioso de louvor, mas sim um espírito. Louvor triunfante, louvor jactante, mas também traz implicações de aquietar e acalmar o coração do ouvinte. É possível que haja um tipo de louvor de que atenue o coração de Deus? Esta é uma pergunta para um outro livro, embora há dicas de Davi com a resposta em 2 Crônicas 6:41 e no Salmo 132, 8. Levanta-te, ó Senhor, ao seu lugar de descanso, você e a arca da tua força. Mas há definitivamente a diferença nesse tipo de louvor. Caso contrário, por que o Salmo 117 usaria duas palavras hebraicas diferentes, em vez de apenas repetir Alau? Note no Salmo 145, 4, dado acima, que as gerações são incentivadas a Shabash, o nome do Senhor para outro. O que significa isto?
Isso significa que as mães, os pais e os avós devem investir tempo em se enaltecer para os seus filhos, o que Deus fez em suas vidas. Porque a igreja tem de começar de novo a cada poucos anos a devolver novas estratégias para salvar a próxima geração? Como a anterior geração gastou tanto tempo, dinheiro e esforço modelando a adoração após os seus próprios gostos, que se esqueceram de levar a próxima geração com eles. Eles se esqueceram de fazer Deus real para os seus filhos e netos. Este verso é sobre como manter o esplendor de Deus e a realidade perpetuamente na frente de seus filhos. Porque Deus é o Deus das gerações e não de uma geração. Então, Shabash é o louvor por vanglória sobre os trabalhos e o caráter de Deus de um para o outro e manter o testemunho de Cristo fresco entre as gerações. Você pode notar que só temos discutido palavras hebraicas para o louvor. Existem algumas palavras gregas para louvor também, mas suas definições são muito menos coloridas e variadas. Elas principalmente significam tributo verbal, aprovação ou, no caso de doxa, glória. Dê ao povo uma razão para louvor. Para fechar este capítulo, eu quero enfatizar a importância e o poder do louvor. O louvor é uma palavra de ação, tem que ter expressão, a fim de exaltar a Deus e torná-lo conhecido. O louvor é uma resposta adequada ao que Deus é, e o que ele tem feito e o que ele fará. Como líder de adoração e pai, eu tenho que manter isso em mente. Eu quero que a minha família seja uma família que louva a Deus. Eu quero que a congregação seja um povo que louva a Deus. Se isso vai ser o caso, eu tenho que dar-lhes uma razão para louvar. Eu gasto um pouco de tempo pedindo a Deus como eu posso lembrar as pessoas de seu merecimento de louvor. Como um líder de adoração, eu não posso esperar uma congregação cheia de pessoas que entrem no culto para louvar o Senhor, que deveriam estar, mas a realidade é que muitos deles não estão. É parte do meu trabalho ajudar a prepará-los para o louvor a Deus, para dar-lhes algo para responder, para lembrá-los de quem Ele é, de que Ele tem feito e o que podemos esperar que Ele faça. Vamos descobrir mais sobre isso nas próximas páginas.